vai ser para nós um prazer poder reencontrar o povo de Franca, o povo da região. Franca é quase Minas Gerais, né? Povo mineiro quase. O povo está manifestando aqui no Twitter, quando o programa é ao vivo, dá para a gente poder falar, né? Andréia Soares, reforçando que a Eucaristia nos perdoa, a Eucaristia nos transforma. A Lucilene dizendo que agora assistindo o programa, ela está se sentindo melhor, porque é justamente isso que ela está precisando. Uma palavra para poder lavar a alma e os pensamentos ruins. É assim mesmo. É assim que funciona, né? A gente o tempo todo faz a oportunidade de receber informações. E às vezes a gente não tem noção de que aquela informação está nos fazendo mal. E de repente você vai... É uma conversa que você teve, é uma coisa... Igual hoje. O mundo está ficando muito cruel, né? Cada vez mais cruel. E essa crueldade fica sendo exposta. Eu estava mexendo no Twitter hoje cedo e tive a oportunidade de ver aquele post de uma menina que foi abusada. Você viu isso hoje? Uma coisa assustadora. Ela foi estuprada por 30 rapazes. Então ela estava, não sei, não tem como dizer, não vi mais informações depois. Não sei se ela estava alcoolizada ou se ela foi dopada por esse rapaz. O fato é que essa menina foi abusada por mais de 30 rapazes. E eles falam isso, o vídeo fala isso. É um total desrespeito à pessoa. E pensando, meu Deus do céu, que sofrimento, né? Um pai ver a filha nessa situação. São imagens, né? Eles gravam e põem isso nas redes sociais e riem enquanto gravam. Expõem o outro na sua total indigência, na sua absoluta indigência e sem nenhum respeito pelo ser humano. Se expõem assim criminosos, né? Mas aquilo me fez tão mal, ter visto aquilo me fez tão mal, que eu identifiquei em mim depois, né? Eu fui ficando pesado ao longo do dia. Eu percebi que foi justamente aquela notícia. Mais do que a notícia, as imagens. A imagem daquela menina nua, sendo exposta de maneira tão cruel, tão desrespeitosa, fez mal. Agrediu a minha sensibilidade, né? E a gente precisa fazer isso mesmo. A gente vai ficando pesado, o mundo está cruel, então essa crueldade do mundo o tempo todo nos é oferecida através de imagens, de notícias. Nem sempre a gente tem os espaços da purificação. Nem sempre a gente faz o ritual da purificação. E o peso vai ficando sobre nós. Tem gente que faz técnica de relaxamento, né? Tem gente que reza. Tem gente que faz esporte. Tem gente que lê. Tem gente que vai ver um filme, vai ver uma coisa boa, bonita, para poder fazer uma faxina da mente. A gente precisa. Nós precisamos de rituais de purificação. Como nós estamos cada vez menos rituais, né? Nós não temos mais rito para comer, nós não temos mais o rito de dormir, a gente não tem mais o rito de conviver, mesmo porque esse aqui, esse aparelhinho, ele retirou toda a ritualidade humana. Ele está cada vez mais retirando até mesmo a nossa elegância, a nossa educação. Agora, eu preciso ter no espaço da minha vida, da minha rotina, uma oportunidade para purificar o que me pesa, para jogar fora os pensamentos opressivos, as palavras que me magoaram. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter os meus rituais de purificação. Quando a gente vai para o Oriente, né, eu acabei de voltar de lá, Oriente Médio, onde as pessoas são muito religiosas, embora isso não manifeste muito na maneira como elas vivem, né, porque a religião parece que não torna o ser humano amigo do outro, é o contrário, por causa da religião brigam o tempo todo. De qualquer maneira, eles têm vários ritos de purificação. Lavam as mãos, lavam o rosto, lavam os pés. Não, o cristianismo é outra proposta, é lavar a mente. A gente toma banho, né, porque faz bem, mas
O que eu preciso permitir é que Deus lave a minha. Quanto mais puro eu estiver, maior será a minha capacidade de articular a vida com sabedoria. Nós estamos com a vida cheia demais. Nós estamos pela tampa de excessos. Precisamos respirar com mais profundidade, dar ao corpo um descanso maior, silêncio. Como nós estamos necessitados de ritos de purificação que passem pelo silêncio. Mas infelizmente a gente vai atropelando tudo. Mas você tem razão, minha filha. Você que acabou de dizer aqui que o programa estava justamente lhe proporcionando a oportunidade de purificar a sua mente e o seu coração. Que bom, é o nosso objetivo mesmo. Eu também me purifico aqui, em público. Padre, no dia 21 de abril, eu sofri um acidente de carro no qual a esposa de meu pai faleceu. E desde já eu estou muito perturbada, pois eu não consigo ficar dentro de casa sozinha e sinto muito medo e não tenho conseguido nem dormir. Não sei o que fazer, padre. Estou precisando de ajuda. Sim, minha filha, e às vezes a ajuda, além de ser um esforço pessoal de você livrar-se das consequências desse acontecimento, porque isso é muito traumático mesmo, né? Eu fiquei acompanhando o drama da Ana Hickman, essa moça muito bonita que nós conhecemos da televisão, que está enfrentando um drama pessoal, né? Fiquei vendo hoje, eu não tinha visto ainda as imagens dela, falando sobre o fato. Ela estava num hotel em Belo Horizonte e foi surpreendida por um rapaz que certamente tinha os seus desequilíbrios emocionais, porque não é normal ser aficionado a uma pessoa assim como ele era nela, e aquela tragédia que aconteceu. Legítima defesa, assim como está relatado, o cunhado dela matou esse rapaz, porque ele estava ameaçando justamente matar os três. Ela, a esposa do cunhado. Agora eu fico pensando, quando eu fiquei olhando para ela, meu Deus do céu, quanto tempo será que essa moça vai levar para poder purificar-se desse momento? Porque um momento como esse, minha gente, é tão impactante na vida de uma pessoa. Você ver uma outra pessoa ser morta ali do lado. Pela gravação, né, que foi feita pelo cabeleireiro, a Ana, sem perder em nenhum momento até mesmo a educação com ele, a elegância no trato, né? Me diga o que eu fiz de errado para eu poder consertar, moço. E é claro que ela é uma mulher sensível, uma mulher que trabalha com arte, com beleza, tem uma alma sensível e demonstra isso publicamente nos programas que faz, nas entrevistas que dá. É uma mulher de valores, de índole. Eu fico pensando como isso vai doer e repercutir na sua alma. Como será difícil livrar-se daquele dia em Belo Horizonte. E talvez nunca mais se livre. Apenas aprenda a administrar o que aquele momento causou na vida dela. Então, minha filha, eu não sei qual é o seu nome, você vive uma situação muito semelhante à da Ana Hickman. Alguém morreu ao seu lado. Alguém muito próximo a você, dentro do mesmo contexto, você poderia ter morrido também. A Ana também poderia ter morrido. O acontecimento é grande demais para caber dentro de nós. E de vez em quando a vida nos coloca assim, minha gente. É interessante porque na psicologia a gente aprende isso, né? O que é o trauma? É um acontecimento que a gente não conseguiu digerir. É um fato que não coube dentro de nós. A gente vê de fora, a gente fica abatido. Fiquei abatido. Agora que estou contando, né?
Ainda teve mais esse fato. Eu vi a menina estuprada de manhã, as cenas dela estuprada. Na hora que eu fui almoçar, eu vi as cenas da Ana Hickman, uma moça que eu nunca tive a oportunidade de encontrar, de estar com ela. Também não sei quem é aquela menina que foi estuprada. Não sei quem é. Mas a existência das pessoas nos toca. A gente se vê no outro. Eu me vi na menina, enxerguei naquela humanidade machucada, ferida, fiquei pensando no que aquela menina vai ter de fazer ao longo da vida para recuperar-se daquela violência terrível. Eu me vi na Ana. Pensar, meu Deus, também sofro quando o sofrimento não é meu. A vida me toca, é assim. Você também sofre quando você vê os outros sofrerem. A gente precisa regimentar tudo isso, fazer caber dentro de nós. Não é fácil. É uma longa. E às vezes, minha filha, nós precisamos de ajuda terapêutica. Nós precisamos de alguém que nos ajude a encaminhar a dor ao departamento de pessoal para que ela seja demitida. Ou que ela possa entrar dentro de um contexto de trabalho que nos ajude a ser melhor. Muitas dores nós precisamos demiti-las. Primeiro, livrando-nos da culpa, porque é um processo natural. Mesmo que a gente não tenha culpa, alguém vai dar um jeito de enfiar uma culpa em nós. A menina que foi estuprada, ela pode ser culpada por muitos. Assim, ela era uma menina que frequentava esses ambientes, não deveria. Ela se vestia assim. Essa coisa assustadora que às vezes a gente escuta, né? Que a mulher foi estuprada por causa da roupa que ela usava. Esse é um discurso tão nojento que a gente tem até vergonha de reproduzir. Pode ser que a Ana também, lá no fundo do coração, escute as vozes que vão fazer de tudo para que elas também assumam uma parte de... Não tem como. Ela está vivendo a sua vida e de repente alguém invade o quarto, alguém cria um contexto de terror. Mas a nossa cabeça não funciona. Quem dera nós pudéssemos articular de maneira racional e lúcida as questões e resolvê-las. Há uma questão que faz o impasse da razão. Eu posso saber pela razão que eu não tive culpa, mas o que eu sinto dentro de mim é tão devastador, acaba restando um espaço para a opressão de culpas que vão me ocorrer quando eu estiver distraído, quando eu não estiver no pleno exercício da minha razão. Um desconforto emocional que vai me reacender, que vai me fazer sofrer. É assim. Nunca mais seremos os mesmos depois desses acontecimentos. Nem você, nem a Ana, nem aquela menina que foi estuprada. E nem a Alvênia, que viu seu filho ontem se jogar do 10º andar e precisou sepultá-lo hoje. A vida, os acontecimentos trágicos, aquilo que nós não colocamos na agenda do dia e que infelizmente nos ocorreu, e a necessidade que temos de olhar para tudo isso e de descobrir como é que nós podemos prosseguir. Como é que nós podemos fazer a experiência de sair do lugar, de ir adiante, conquistar o direito de continuar apesar de estarmos feridos. Sim, porque a vida não para a gente resolver o conflito. Não há uma maneira de você parar o bonde e dizer, olha, eu vou descer agora, resolvo o conflito, daqui a pouco eu volto para a viagem. Não. É durante a viagem que nós precisamos resolver os conflitos. É durante a viagem que nós precisamos
encaminhar os sofrimentos. É durante a viagem que nós precisamos arrumar a estante das emoções. E é sempre aqui, minha gente. Será sempre pelo pensamento. Não há outra forma de curar o sentimento senão colocá-lo sob o crivo da razão. Eu não tive culpa. Eu fiz o que pude. E a culpa não pode ser para mim. Agora, o juiz vai me condenar. Pode ser que a Alvênia também se sinta culpada pela morte do filho. É natural no humano. Sempre damos o jeito de encontrar uma culpa. Mas não. A vida está aí, ela precisa ser vivida. Eu preciso colocar dentro de mim os recursos, as motivações. Eu preciso fortalecer a minha vontade mesmo com a alma tão ferida. E crer em Deus nos ajuda muito, né? É um especial saber que Deus está do nosso lado nesse momento. Que segurando a nossa mão, através de amigos, de pessoas que nos amam, Ele se faz presente entre nós. Ele fala ao nosso ouvido através das vozes que sabemos ouvir. Ele nos olha com os olhos que sabemos identificar como amorosos, amigos, solidários. E vai expulsar de nós, sim, se assim permitir, todo e qualquer pensamento opressor que possa impedir o nosso crescimento nessa hora. É o que eu desejo aos que hoje vistam. Essa menina que não sei o nome, a Alvênia que perdeu o filho, a Ana que enfrenta esse momento tão difícil na vida, e essa moça que também não quis se identificar, que viu a mãe, não a sua mãe, a sua madrasta, ser morta num acidente de carro. Eu desejo que hoje, essa presença eucarística, que eu posso ser através da palavra que eu digo, da história que eu conto, possa trazer Deus a seu coração. Estava vivendo uma tragédia anunciada, porque ela não conseguia romper dentro dela com um sentimento que era destrutivo e que tinha provocado nela uma espécie de dependência. Sim, porque até do que é ruim a gente fica dependente. Olha, eu vi isso. Uma pessoa que usa cocaína, por exemplo. Ela sabe que a cocaína destrói. E, no entanto, ela não sabe dizer não ao vício da cocaína. Sim, nós podemos nos viciar em pessoas da mesma forma como uma pessoa vicia em cocaína. Cria-se dentro da mente uma dependência tão estreita, tão perigosa, tão vigorosa, que aquela que está vivendo a escravidão pode chegar à morte. Nós vimos, por exemplo, aquele casal, a moça que foi jogada do prédio, né, que tudo, as câmeras de vigilância do prédio, mostrando a agressão do rapaz, aquela crueldade, aquela covardia. Depois você escuta da família que ele não era um cara violento. É muito difícil para a gente, porque nós estamos falando de uma situação a partir de imagens que nos foram mostradas. E ali não existe uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa de diálogo, não. Existe um homem extremamente agressivo. Agora, e o que esse casal viveu antes daquela noite do assassinato? Como é que aquela relação estava? Será que pais, mães, irmãos, amigos tinham acesso aos sentimentos daquela moça, aos sentimentos daquele rapaz? Porque nós que somos criados no interior, e a história se passou em Guarapuava, né?
Nós temos tanto acesso um ao outro. A gente é até chamado de fofoqueiro por causa disso, né? Mas no interior é assim, nas cidades grandes as pessoas ficam mais diluídas. Mas no interior não. No interior a gente sabe um pouco mais da vida um do outro. Sabe qual que é o grande problema? Quando nós percebemos que ali há uma escravidão, que ali há um sofrimento, e a gente não faz um movimento de libertação. Porque a gente tem que interferir sim. Se a gente sabe que alguém está vivendo um processo de escravidão, é nossa obrigação chegar lá amorosamente, através de pessoas que possam ter acesso e oferecer ajuda. Da mesma forma como estes homens gritaram para Bartimeu, diferente dos primeiros que mandaram ficar quieto, os segundos dizem: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Eu fui lá, na vida daquela menina que me deu acesso, ao me contar a sua história, eu fiz um pouco esse segundo papel. Coragem, levanta-te. E vai resolver a sua vida. Não é justo que você esteja se encaminhando para um matrimônio, sabendo que você já identificou que este homem não te ama e que não adianta você somente amar. Casamento não dá certo com uma parte só amando. Casamento já é difícil dando certo com as duas partes se amando. Mas quando apenas uma ama, é fracasso. Já de cara. Então o manto, às vezes nós nos enrolamos nesse manto fétido da escravidão e achamos que ele é a única coisa que nós merecemos ter. Às vezes ele é o único aconchego que nós achamos merecer. Não, você merece muito mais. E basta você ter coragem de julgá-lo, de abrir mão dele, sofrer as consequências do abrir mão, porque até de quem nos faz mal a gente sente falta, viu? Eu dizia isso para ela: padre, mas eu não sei viver sem ele. Eu sei que não sabe viver sem ele. Mas a partir do momento que você tomar distância e viver o sofrimento da ruptura, você vai identificar que a melhor coisa da vida é viver sem ele. Você não sabe viver sem ele, você acha que vai sofrer muito, é porque você ainda está enrolada no manto do desconforto que você acha que é a única coisa que você merece. Na hora que você abrir mão deste manto e deixá-lo cair, começar a caminhar na direção daquele que lhe cura, porque Deus não nos deixa abandonados, minha gente. Coloque isso na sua cabeça. Se você tomar uma decisão favorável a você, Deus não lhe abandona. Ele estará ao seu lado para lhe ajudar a vencer a dor de cada dia. Porque somente depois que a gente desobedece o grupo que nos manda calar, a gente obedece o grupo que nos manda caminhar, que a gente arranca um manto, é que a gente chega à cura da nossa cegueira. Aí sim, as escamas dos olhos caem como caíram as escamas dos olhos de Bartimeu. Aí você olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu aguentei viver daquele jeito? Sim, porque eu acho que foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Depois de um tempo, já acostumado àquela escravidão da beira da estrada, a de não ver, a de se resumir a ser um verme humano, a ter aquele manto, metáfora de tantas coisas, tantas misérias com as quais nós nos acostumamos. Depois que ele vence esse processo, as 3 etapas: não obedecer às vozes que o mandavam ficar quieto, obedecer às vozes que o mandavam caminhar, levantar-se, retirar o manto e ficar diante de Jesus. E ouvir a pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia muito bem ter pedido: o Senhor me faz ficar rico, cego, mas rico.
Quando nós estamos na nossa miséria, a gente não tem tempo para pedir o supérfluo. A gente enxerga exatamente o que a gente precisa. Esse é um conflito muito grande que eu tenho. Às vezes, quando nós vamos rezar, a gente pede a Deus o que a gente quer, quando na verdade o honesto seria pedir o que a gente precisa. Bartimeu certamente queria muitas outras coisas, queria riqueza, queria poder, queria fama, mas naquela hora a pergunta de Jesus vai no cerne da necessidade dele. Senhor, que eu veja, só isso. Porque se eu ver, se eu voltar a enxergar, eu vou conseguir entender tudo isso que eu experimentei até hoje. E serei capaz de ir buscar o que eu não busquei durante o tempo que eu fiquei paralisado aqui. E aí o milagre se concretiza. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar. Que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte. A pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Poxa, você que tá falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio está falando tudo que você precisa ver. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... O outro não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e a outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós. Através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, uau, esse desamor que nos destrói.
quanto que Ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala, eu já estou convivendo, padre. Não age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar, meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho. Quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. Eu não posso. É você, pronto. É você mesmo. Sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você... para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós.
Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí, o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que se a gente for honesto,
Boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos, porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Deixa eu fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil para o seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito? A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida quando a gente vive e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo. Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente. É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele,
Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer, a luta que você precisa travar, mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo. E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar o que luta. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados. É alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém. Hoje eu não tratei mal ninguém. Hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém. Hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém. Olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está, é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, não estou cansado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho a mesa, eu recebo bem, porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas. São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Filho, não chora, só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro
do que quando alguém amorosamente fala, não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário. É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse não chora, era justamente para você chorar, para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender para você não desistir delas. Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também. Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir. E você compreendeu. E você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez. O homem corajoso que Deus fez. E que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo. E a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, que é a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem. Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Vó, manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão de mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus, ensine desde o primeiro momento da vida que se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo.
Olha, meus parabéns. Você escutou esse vídeo até o fim. E, sinceramente, não é todo mundo que faz isso. Isso mostra que você está buscando mais do que apenas distração. Curta, comente de onde você nos acompanha, dá uma olhadinha nos outros vídeos e links aí da descrição. E pode ter certeza que tem muito mais por vir. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Isso que faz a diferença. Quando nós acreditamos na história que estamos vivendo. Essa satisfação pessoal, interior, que você tem de saber que você está buscando sim as coisas do alto. Você está sendo capaz de identificar no dia a dia da sua vida quais são as realidades rasteiras, diabólicas, que lhe impedem de viver a dimensão altiva do cristianismo. Virtudes ao invés de defeitos. Buscar uma vida virtuosa. Buscar leituras que nos façam viver essa vida virtuosa. Buscar uma conduta de vida ou até mesmo um contexto de amigos. Porque isso também é interessante a gente ressaltar. Quando a gente de fato opta por uma vida no alto, nós vamos mudar as amizades. Nós não vamos querer qualquer conversa. Nós não vamos querer qualquer ambiente. Tudo aquilo que a gente perceber que está sendo nocivo e nos fazendo regredir nessa vida da graça, nós não vamos querer para nós. Seremos honestos com os relacionamentos que estabelecemos. Se eu percebo que fulano de tal não me ajuda no meu processo de ser cristão, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de dar intimidade a ela, ou de dar a ela uma autoridade afetiva sobre mim. Porque amizade é autoridade afetiva. É uma autoridade afetiva que nós exercemos uns na vida do outro. Você acredita no que eu lhe falo porque sou seu amigo. Eu acredito no que você me fala porque somos amigos. E se de repente você começa a me puxar para trás, ao invés de me levar para frente, eu posso às vezes nem perceber isso. Que você possa estar sendo um obstáculo ao meu crescimento humano. Mas se eu percebo, se à luz dessa fé, eu identifico que alguns relacionamentos não estão me permitindo crescer em Deus, é minha honestidade rompê-los. Padre, mas então eu vou jogar o outro fora? Não, eu vou reposicioná-lo nas peças ali da minha vida. Isso é questão de honestidade. Eu tenho o direito de reposicionar as pessoas na estrutura da minha vida. Eu não tenho o direito de julgar ninguém fora. Eu não tenho o direito de me sentir melhor que ninguém. Mas eu tenho o direito de dizer quem eu quero que continue tendo autoridade afetiva sobre mim. Aí a gente volta àquela frase que eu já disse várias vezes. Quem são os melhores amigos que podemos ter na vida? São aqueles que nos tornam amigos de Jesus. São aqueles que nos aproximam do coração do Evangelho. São aqueles que nos resgatam do fosso das nossas misérias. É bom você ter um marido assim, não é? Que lhe promove da mesma maneira como Jesus promoveria se ele pudesse humanamente estar na sua vida. É bom você ter um irmão assim dentro de casa, não é? Saber que ele quer o mesmo que Deus quer para você. É bom ter um namorado assim? Padre, esse é do sonho, só existe no conto de fadas, Tá mais fácil achar um sapo do que um príncipe. Mas é melhor você saber que é sapo e já passar longe do que você achar que é príncipe e chegar lá e é um sapo. Você sabe que te ama de verdade quando você identifica que o querer dele é despertar em você a sua melhor parte. Quando você percebe que o outro é um promotor das suas virtudes. Não age motivado pelos ciúmes dele, nem tampouco pelos egoísmos. Ele é na sua vida
o que Deus seria se pudesse humanamente estar da mesma maneira como nós estamos. Eu falava sobre isso na Eucaristia, que celebrava para o meu grupo essa semana. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Recíproco isso. Não é? É Jesus que me dá o corpo dele, e sou eu que dou a ele o corpo. A Eucaristia não é só uma via. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tá bom, Senhor. Eu te comungo e te dou a oportunidade de andar pelo mundo através do meu corpo, de olhar para as pessoas através dos meus olhos, de agir com os meus braços, de fazer o que precisa fazer no mundo através de mim, de pensar, de revolucionar as estruturas da mesma maneira como o Senhor revolucionou naquele tempo. Revolucione através de mim, Senhor. Por isso eu preciso estar cada vez mais mergulhado no seu evangelho, porque eu quero ser a sua palavra viva por onde eu for. E quero levar a buscar as coisas do alto quem estiver ao meu lado ou quem passar pela minha. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, vou com asas como águia. Como é? Pois confio. E hoje o programa Direção Espiritual tem um prazer de ter um ser humano que vive para isso, para levar os outros para o alto. A gente sabe que tem muita gente que vive para julgar os outros nas misérias. Tanta gente promovendo a droga, tanta gente promovendo a sexualidade sem responsabilidade, sem amor. Mas de vez em quando a gente cruza pessoas que estão empenhadas em tornar esse mundo melhor. E eu tive a oportunidade de encontrar essa criatura lá em Angola, fazendo a diferença no mundo, nos espaços que lhe pertencem. Meu querido Miguel Buila, seja bem-vindo. O povo brasileiro te abraça através do programa Direção Espiritual. Louvado seja Deus. Que belezinha. Quero apresentar também hoje o meu querido que está me acompanhando na peregrinação, Josélio. Muito obrigado, meu irmão. Uma salva de palmas para o Josélio. E agora uma salva de palmas calorosa brasileira para esse meu irmão Miguel Buila. Miguel, conta pra gente qual é o trabalho que você tem feito hoje em Angola, através da música. Primeiro, onde você nasceu? Que lugar? Luanda. Luanda, na capital mesmo. É. Vou ficar sentadinho daqui, viu? Nasci em Luanda. Nasceu em Luanda. Começou a cantar quando? Já nasceu cantando, né, pelo jeito. O médico, quando bateu na bunda do Miguel para ele acordar, para ele começar a viver, ao invés de chorar, ele cantou. Não, mas foi uma experiência muito, digo, engraçada, porque a pessoa que me convidou queria ser padre. Eu disse, pensa bem, eu quero dar netos à minha mãe, e você? Você falou que queria dar Falei, netos, né? E pronto, essa pessoa desistiu de ser padre, pensou bem, acho eu. No entanto, ele convidou-me para cantar, para pertencer à comunidade. Você tinha quantos anos isso? Na altura, acho que eu devia ter 12, 13 anos. 12, 13 anos. Perdi o meu pai aos 7 anos. E então a minha atividade, a minha vida na igreja era mais firme. Então quando ele convida-me para cantar, eu disse, não, eu quero estudar apenas, eu quero me formar, fazer a minha família. Não é que quando comecei a ter encontro pessoal com Jesus, a minha vida mudou. Mudou porque
Eu hoje tenho as pernas que eu sonhei durante a minha infância. E Deus me deu essas pernas através do louvor. O Espírito Santo mostrou-me que eu, para vencer, para viver, para eu conquistar o sorriso daquelas pessoas que me desprezaram, eu tinha que ter atitude, porque eu também tive a minha mãe alcoólatra. Lembro-me que uma vez avisaram-me que ela estava jogada na rua. E eu, paraplégico, não sabia o que fazer para acudir. Mas graças a Deus a minha mãe converteu-se. Ela já não bebe, nem tem sinais. Então, o que eu podia apresentar a Deus? Senão a minha gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Disseram que eu não podia ter filhos. Hoje eu tenho um casal e o segundo filho faz hoje 2 anos. E Deus é Deus. Louvando, eu consigo fazer com que as pessoas também, aquelas que não têm pernas para chegar a Deus através do louvor, consigam obter essas pernas. E muita gente, nessa peregrinação principalmente, dizem assim, mas tenha fé, você vai andar. Para que mais andar se eu já tenho o que é o melhor de Deus, o seu coração, a sua misericórdia? Acho que andar nesse mundo não faz diferença. A única coisa que faz diferença é o amor e a misericórdia de Deus. E é isto que eu canto. Eu louvo a Deus por isso. Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, Padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso, então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente, tenho muito medo de sonhar grande demais a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então, o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu tenho
se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz na medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil, por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo, e de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo. Para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre,
porque faz parte da vida humana, e o sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação no pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que esse sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo. A gente reflete questões pertinentes sobre a dinâmica do ganhar e do perder na nossa vida, né? Quando é que a gente sabe que está ganhando, quando a gente sabe que está perdendo, né? É tudo muito difícil. É muito difícil a gente conseguir saber onde é que a gente perde e onde é que a gente ganha. E às vezes só a experiência do distanciamento, depois de ter passado um tempo, é que a gente vai chegar à conclusão se a gente ganhou ou perdeu. Às vezes eu acho que eu estou ganhando hoje, mas de repente quando o tempo passa, eu vou olhar para trás e vou descobrir que aquilo que eu achei que eu estava ganhando, eu estava perdendo. Ou então aquilo que eu achei que eu estava perdendo, depois de um tempo passado eu olho e descubro que na verdade eu ganhei. É a vida. E é sobre isso que nós escrevemos neste livro. Como é que nós podemos ter um pouco mais de clareza sobre a dinâmica do ganhar e do perder? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente acaba vivendo melhor essa dinâmica. A gente começa a identificar que naquele momento em que a gente parece que está perdendo, na verdade a gente pode estar ganhando. É como o aluno que precisa se preparar para o vestibular, né? Ele perde 1001 oportunidades no tempo em que ele está se dedicando aos estudos. Mas isso é importante. Porque ele está perdendo a oportunidade de ir naquela festa, ele está perdendo a oportunidade de estar lá no clube, mas ele está ganhando o conhecimento que depois lhe dará a oportunidade de ter uma boa faculdade, de fazer um bom curso e depois de ter a vida inteira para poder aproveitar, né? Uma das grandes dificuldades, minha gente, que na vida a gente enfrenta é justamente a gente não saber eleger o que é verdadeiramente importante na nossa vida. O que verdadeiramente importa neste momento? Você já parou para prestar atenção o quanto que a gente se perde em questões que não são importantes? Eu me recordo, eu tenho um casal, que são grandes amigos meus, apesar de ter muito tempo que eu não os encontro, eles moram em São José do Rio Preto, que é a Grazi e o Alex. E quando estava para nascer a primeira filha deles, na verdade eu fiquei sabendo que a Grazi está grávida da segunda, quando estava para nascer a criança, eles acordaram de madrugada e a Grazi passando mal para ir para o hospital. E aí ela naquela confusão, ela já com a malinha dela pronta, sentindo as contrações, né? E nada do Alex vir, ela já parada na sala com a malinha para poder ir para o hospital e nada do Alex. Aí ela entra dentro do quarto, o Alex estava estendendo a cama. De madrugada. E aí diz que ela ficou assim irritada. Alex, pelo amor de Deus, eu estou aqui quase parindo um filho aqui no meio da sala e você arruma na cama. Claro, naquela hora, eu acho que ele também estava tão desesperado que ele resolveu o conflito dele a estender na cama, né? Mas veja bem, naquela hora, estender a cama não era importante. Ficasse bagunçado, quando voltasse, alguém iria arrumar. Mas às vezes a mesma coisa acontece na nossa vida. Uma coisa importantíssima está para acontecer, e ao invés da gente se dedicar àquilo que é importante, a gente começa a colocar atenção em bobagens, em coisas que não fazem a diferença. E aí, minha gente, nós perdemos a oportunidade de qualificar o momento presente, né? Quantas pessoas a gente encontra pela vida colecionando amarguras porque não souberam escolher bem naquele momento? O livro fala sobre isso.
É importante demais a gente saber fazer escolhas. As escolhas, elas determinam se a gente vai ser feliz ou não. Aquilo que a gente escolheu hoje, aquilo que a gente está escolhendo agora, o contexto das escolhas é muito sério. É muito sério. Porque é esse contexto que vai nos dar o futuro. Eu fico muito triste, né? E vejo, às vezes, jovens, já aos 16, 17 anos, fazendo a opção pelo cigarro, fazendo a opção pela droga, fazendo a opção pelo álcool. Qual será o futuro de um rapaz que aos 16, 17 anos já optou pelos vícios? Será que o futuro vai ser promissor? É pouco provável. Por quê? A gente sabe o que a droga faz na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Você já viu alguém ser feliz com a droga? Nunca na minha vida eu encontrei alguém que fala, olha, eu só fiquei grande, eu só dei certo na vida porque eu bebi. Eu só dei certo na vida porque comecei a fumar maconha desde cedo. Não existe isso. A droga só tem o poder de nos fazer mal. Não tem outra coisa. Ela só faz mal àquele que escolhe. Agora eu fico impressionado de ver que tem gente que ainda escolhe. Ou então o namoro, né? Começa a namorar, tá vendo que não dá certo, que o namoro não está mostrando um bom relacionamento futuro e mesmo assim casa com aquela pessoa. Como é que pode querer ser feliz no futuro se não foi capaz de preparar a felicidade no presente? E aí, é disso que nós estamos falando. Às vezes a melhor maneira de ganhar é perdendo na hora. É você falando, olha, por mais que eu vá sentir falta de você, eu preciso terminar esse namoro. Porque nós não nascemos um para o outro. Nós temos incompatibilidades muito radicais, nós temos muita dificuldade de conviver, e eu não quero levar esse inferno para a minha vida, né? E às vezes o inferno da vida inteira é porque a pessoa não soube se livrar da paixão daquele momento, daquela hora. E aí escolhe errado, casa a si mesmo e depois vai viver uma dificuldade imensa ao longo da vida. Ou então não leva a sério o momento presente, não leva a sério o empenho que precisa ter, não educa o filho do jeito que precisa educar, não dispensa a ele o tempo que ele precisa. E aí, como é que faz? Como é que nós vamos ter um filho bem educado, uma pessoa que dê certo na vida, se no momento em que as pessoas escolheram por ela, escolheram errado? Isso é tão sério, gente, porque quando eu escolho criar o meu filho de qualquer jeito, eu estou privando este meu filho de encontrar o equilíbrio na juventude. Quando, como mãe, você abre mão de estabelecer as regras para que o seu filho compreenda a vida como ela é, tem regras, tem limites. Se a gente não estabelece os limites para os nossos filhos, nós estamos privando esses filhos depois de no futuro serem felizes, de se realizarem. Porque ninguém nessa vida pode ser feliz e se realizar sem conhecer as regras da vida, sem saber lidar com elas. Aí você tem essa geração do tudo pode, ninguém pode proibir de nada, ninguém pode cercar, ninguém pode dizer uma palavra mais, não. Cuidado. Aquilo que a gente deixa de fazer no momento presente pode ter consequências muito sérias na nossa vida e na vida dos outros. Quando a gente faz isso com as crianças, é um crime duplamente qualificado, não é? Por quê? Porque eu estou privando aquela criança de ter uma formação adequada. Por isso que não pode parir antes da hora, não pode ser mãe antes da hora, não pode casar antes da hora. Nós precisamos parar de acelerar as coisas. Toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio,
eu tenho 2 alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim, eu vou amar. Não. Eu posso até dizer, eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso, mas amor que une 2 pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você, o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós vamos fazer o programa de direção espiritual, não pensou 2 vezes.
pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Cristian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a dois. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, né, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, né? Para viver bem a opção de não. Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, né? Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de um mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual, ela é um complemento da vida amorosa, sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Ah, minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também, né? De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Acho interessante que às vezes a vida nos leva num movimento tal de pressa, que por vezes faz bem a gente fazer um retorno. É sempre bom a gente voltar às nossas origens. Aliás, cada vez mais eu me convenço de que um homem não pode ser feliz distante de suas raízes. O conhecimento da nossa realidade mais profunda, daquilo que a gente é. Pode ser que a vida tenha te modificado demais. Pode ser que ao longo da sua vida você tenha se tornado uma pessoa muito diferente de quando você era na infância. Pode ser que as suas raízes tenham ficado muito distantes de você por causa da vida que você foi assumindo aos poucos. E é muito comum a gente encontrar pessoas num determinado momento da vida, da sua história pessoal, que começa a sentir o desejo de retomar algumas coisas que foram ficando para trás e que depois se torna impossível de buscar e de encontrar porque deixou de buscar no tempo certo. Muito bom a gente poder fazer todos os dias antes de dormir um retorno àquilo que realmente é importante para nós. Você voltar a buscar as suas raízes, você voltar sempre ter contato com aquilo que você é. Eu, pessoalmente, nasci numa família muito simples, num contexto de muita simplicidade. E por mais que a minha vida tenha me modificado, por mais que a minha vida tenha me dado oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer muita gente, de viver com mais conforto do que quando eu era criança, eu sempre peço a Deus a graça de retomar aquela simplicidade que foi própria do meu primeiro tempo. Por uma razão muito simples.
Somente no momento em que eu tomo posse daquela simplicidade que fez parte da minha infância, é que eu vou saber usufruir de tudo que a vida me der hoje, em termos de oportunidades, de conhecimentos. Porque é essa simplicidade mantida que vai me fazer equilibrado naquilo que hoje eu posso ter. Talvez você tenha se desequilibrado um pouco na vida no momento em que você se desprendeu demais de suas raízes. Você até esqueceu quem era você pelo fato de você ter se tornado uma pessoa tão diferente de quando você era criança. As suas oportunidades, tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você não tem mais. Ou o contrário também, tudo aquilo que você não tinha e que tem agora. O mais importante, minha gente, é a gente nunca deixar de cultivar as raízes que nós temos. O tempo de inverno é um tempo em que as árvores se revestem de uma sabedoria milenar. Uma sabedoria vegetal, digamos assim. No tempo do inverno, uma árvore só sobrevive à medida em que ela é capaz de puxar toda a seiva que está alimentando a vaidade de suas folhas e de seus frutos e condensa essa seiva nas suas raízes. Porque o que faz uma árvore permanecer de pé não é a beleza das suas folhas, mas é a fortaleza das suas raízes. E é disso que nós estamos falando. Quando a gente tem raízes bastante solidificadas, bastante irrigadas, bastante nutridas, a gente enfrenta melhor os tempos de inverno. A gente enfrenta melhor os tempos da nossa dificuldade. A gente vai saber viver diferente aquele tempo da nossa história em que as coisas não parecem estar muito a nosso favor. É a sabedoria das árvores nos ensinando a viver. Busque alimentar as suas raízes. Natal, Ano Novo é sempre um tempo bom para a gente começar a refazer as nossas relações humanas. Pode ser que você, ao longo desse ano, tenha se afastado muito de suas raízes, de seus irmãos, de seus pais, de sua família, de seus amigos. Aqueles amigos da infância que você não vê há tanto tempo e que foram tão importantes na sua vida naquele determinado momento. É sempre bom a gente fazer um retorno àquilo que já foi nosso e que pela força da nossa pressa ou da diversidade que tomou conta da nossa história, a gente veio a esquecer. Aproveita esse fim de ano para você poder ver os amigos que você deixou de cultivar neste ano. Dá uma olhada aí nos seus amigos que foram caindo no esquecimento, nos familiares que você foi deixando de cultivar. Eu sou muito vítima disso e não tenho medo de dizer. Muitas vezes na pressa que me leva, eu esqueço de cuidar das minhas raízes. E de repente eu não tenho nem graça mais nas minhas folhas e nos meus frutos, porque minhas raízes estão precisando de seiva. E Deus é essa força que nos ajuda a colocar os nossos olhos naquilo que é o essencial. Essência já diz tudo. Essencial é aquilo sem o qual nós não podemos ser o que somos. Existem realidades na nossa vida que são acidentais. Você vive muito bem sem elas. Você, por exemplo, uma Mercedes-Benz, né, que todo mundo gostaria de ter, é acidental na nossa vida. A gente vive muito bem sem ela. Mas o sangue nas suas veias, esse você não pode abrir mão. Há tantos bens materiais que são meramente acidentais e nós invertemos essa escala de valores. Muitas vezes nós colocamos os bens materiais como algo essencial na nossa vida, mas não é. O essencial é, antes de qualquer coisa, aquilo que nos sustenta como pessoas. É o amor que nós amamos, é a atenção que nós damos, que recebemos. São as pessoas em quem podemos confiar. É essencial que a gente tenha bons amigos na vida, mesmo porque nenhuma riqueza tem graça se você não tiver com quem dividir. Pode ser o homem mais rico do mundo. A gente usa até aquela expressão. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro. São realidades acidentais. Eu já tive momentos da minha vida de extrema carência, material mesmo, de muitas vezes faltar dentro da nossa casa até mesmo alimento para a gente comer. Mas não posso negar que naquele momento de extrema carência material, a nossa pobreza era suprida pelo carinho do meu pai, pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, que faziam a minha casa ter alegria, mesmo quando nos faltava tantas coisas. É a diferença do acidental e para o essencial. Nunca tivemos uma casa bonita para morar,
mas nós tínhamos aquilo que era o essencial, a alegria de sermos quem a gente era. A alegria de a gente poder voltar para casa. É tão bom isso, não é verdade? Isso é o essencial na sua vida. Isso é o essencial que você precisa dar para os seus filhos. Fazer da sua casa um lugar em que eles tenham vontade de voltar. Muitas vezes, nós saberemos dar um bom lar aos nossos filhos à medida em que a gente volta no tempo e começa a recultivar, a reencontrar aqueles que fizeram parte da nossa vida e de repente a gente esqueceu. Mãe, pai, irmãos, pessoas que são essenciais na nossa vida. Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!